Vamos para mais uma aula na quarentena. Salve, salve pessoas lindas do meu coração, mais uma aula aqui diretamente do meu canal no YouTube, então já se inscreve aí, já curte, já compartilha para algum colega que ainda não está sabendo desta minha iniciativa aqui com vocês. Toca no sininho para saber sempre. Antes de começar a aula, eu quero dar um aviso, tá? Toda quarta-feira, às 18 horas, eu vou estar online aqui, fazendo uma live neste canal, pra gente tirar as dúvidas, conversar um pouco sobre os nossos conteúdos, conversar um pouco sobre o coronavírus também, beleza? Então, anotem na sua agenda, toda quarta-feira, 18 horas, eu vou estar aqui ao vivo numa live aqui pelo YouTube para tirar as dúvidas com vocês. Chega de enrolação, vamos falar de coisa boa, ou não, né? Vamos falar sobre as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, ou IST, infecções sexualmente transmissíveis. Pois é, vocês estão crescendo e a educação sexual ela é fundamental na vida de quem está desenrolando aí na puberdade. Então a gente precisa entender que cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo é fundamental. Por falar nisso, você está em casa, não está saindo de casa não, né? Se ligue, se for sair, usa máscara, lava essa mão direito, beleza? E essa preocupação com a nossa saúde de maneira geral também parte em relação a questões sexuais. A gente tem uma série de doenças que são passadas por contato sexual. Então no livro de vocês do capítulo 4 a gente trabalha com as principais doenças sexualmente transmissíveis. Não falarei sobre todas, vou trabalhar com as principais. Mas quando a gente fala de doenças sexualmente transmissíveis, a gente precisa saber do seguinte: primeiro, agente etiológico, ou seja, quem é que causa a doença? É um vírus? É uma bactéria? É um protozoário? Segundo, quais são os sintomas dessa doença? Por isso que eu sempre coloco nas minhas aulas, a gente precisa conhecer o próprio corpo da gente. Ah, eu sei como é que é o meu corpo. Se tiver alguma coisa errada com o meu corpo, eu vou saber. E a mesma coisa serve para os nossos órgãos sexuais. A gente precisa conhecer, porque se tiver alguma coisa de errado, a gente sabe. Então conhecer os sintomas das GSTs é fundamental. A gente também precisa saber dos métodos de profilaxia, ou seja, as formas de prevenção. Como é que eu me previno dessas doenças? E por último, obviamente, a gente precisa saber se essas doenças têm tratamento ou não. Existe um número de doenças que são tratáveis e são curáveis, e a gente tem doenças que não têm cura, apesar de ter tratamento, que é o caso da AIDS, que a gente vai trabalhar aqui mais profundamente. A AIDS, na verdade, é a sigla, né, que é Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Então, ela é um vírus que, né, o HIV, o vírus da imunodeficiência humana, que vai atacar exatamente o grupo de células específicas do nosso corpo, que são os leucócitos, ou seja, são as células de defesa do nosso corpo. Esse é o grande problema da AIDS, ele ataca o sistema imunológico da gente, ou seja, as células que eram para defender o nosso corpo, ele vai justamente atacar, causando no paciente com HIV o que a gente chama de imunodepressão, ou seja, você vai ter uma imunidade muito baixa. E com a imunidade baixa, pode pegar as doenças que a gente chama de doenças oportunistas, ou seja, o cara pega uma doença qualquer e não vai se curar facilmente, então pode morrer por conta dessas doenças, porque não tem imunidade. O Brasil, ele é referência no tratamento de AIDS no mundo inteiro. O Brasil é tampa nessa parada, em cuidado, em tratamento, né? É uma referência que vai levado para o mundo todo. Quem faz isso? O SUS. Salve o Sistema Único de Saúde. Então a gente tem hospitais de referência que fornecem a medicação, que fornecem o tratamento, que fornecem a orientação médica, né, para esses pacientes. E hoje as pessoas que têm AIDS, através dos medicamentos, né, do coquetel anti-AIDS, e acabam tendo uma sobrevida muito legal. Vou deixar aqui para vocês como atividade de casa para vocês assistirem aqui dois links de duas campanhas anti-AIDS. Uma é de 2016 aqui do Brasil, muito legal, e a outra mais legal ainda é uma campanha francesa que não lembro o ano direito, que é uma animaçãozinha muito legal. Assistam aí e comentem aqui o que é que vocês acharam, tá? Bom, quais são os sintomas da AIDS? A AIDS é uma doença que geralmente não apresenta sintomas
de maneira geral, no início, no princípio. Por isso que é importante sempre, quando as pessoas se colocam, se expõem a uma situação de risco, ou seja, sexo sem camisinha, né, que ficam com aquela pulga atrás da orelha, a gente sempre recomenda que elas vão fazer o teste, vão fazer o exame para saber se tem AIDS ou não, até porque é uma forma de proteger o seu parceiro, a sua parceira. Mas os sintomas característicos, né, na verdade, podem ser sintomas de uma série de outras doenças, como febre, como uma fraqueza. Por quê? Porque a gente está com um sistema imunológico muito afetado. Então o ideal realmente é, se expôs a uma situação, procura para fazer o exame. Prevenção, como é que a gente previne a AIDS? Não preciso dizer mais nada, né? A camisinha ainda é o método mais fácil de prevenir contra a AIDS. Apesar de hoje a gente ter novas formas de prevenção, que é a PEP. Ah, professor, o que é PEP? Assiste lá o vídeo que você vai entender direitinho. Mas a PEP é a prevenção pós-exposição, né? Ou seja, quando a pessoa fez sexo sem camisinha, fez sexo sem proteção, né, está exposto ao vírus, provavelmente foi exposto, ele tem 72 horas para tomar essa medicação para eliminar o HIV, como uma maneira aí também de prevenção da doença. Outra doença sexualmente transmissível também que eu quero comentar com vocês é o HPV, papiloma vírus humano. O HPV é uma doença que geralmente forma verrugas pelo corpo do indivíduo, que não é um grande problema a princípio. Porém, o HPV pode desenvolver um câncer, principalmente câncer do colo do útero. Então, por isso que de uns anos para cá, a gente tem tido a vacinação contra HPV de meninas e meninos entre 11 e 13 anos. E eu acredito que você que é meu aluno já tomou essa vacina, que é importantíssimo, porque o vírus pode desenvolver um câncer no futuro. Então, a vacina vai lhe deixar imune e você não vai mais pegar esse vírus, beleza? O tratamento é dado o que? Para eliminar essas verrugas através de laser, através de ácido, e a prevenção, você já sabe, né? Outra doença sexualmente transmissível que vem crescendo muito nos últimos anos, os seus números, é a sífilis. A sífilis é uma doença miserável. Por quê? Porque ela tem 3 estágios diferentes. O primeiro estágio, ela aparece pequenas feridas, pequenos vermelhidões na região genital ou em volta dela, e 1 ou 2 semanas ela desaparece. Você viu aquela situação, passou uma pomada, fez alguma coisa ou não, ela some. Depois de algum tempo, depois de alguns dias, depois de algumas semanas, ela volta um pouquinho mais chata, um pouquinho mais vermelha, um pouquinho mais incômodo e também vai embora. Quando ela chega na terceira fase, que é a mais complicada, aí ela pode afetar estruturas do sistema nervoso, né, uma doença bacteriana que pode levar à morte. Então, sífilis é uma doença perigosíssima, apesar da gente ter tratamento e tem cura também. Então abre teu livro aí, dá uma lida no material que vocês têm aí, assiste os vídeos aqui no link da descrição, e na quarta-feira na live eu quero vocês tirando dúvidas sobre doenças sexualmente transmissíveis, beleza? Então lê, faz um resumo aí e a gente se encontra na próxima aula. Se inscreve no canal, dá like, compartilha com os colegas que ainda não podem estar sabendo dessa iniciativa aqui, tá? Clica no sininho. E forte abraço para vocês. Fica em casa. Tchau.